Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor, que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal, não custa nada. Ajude aí, compartilha. Não esqueça de acionar o sininho para receber todas as minhas notificações. Meu canal é simples, apenas eu trago a palavra de Deus. E se você gostou, deixe um comentário e compartilhe essa mensagem no nome de Jesus. E a palavra que eu trago hoje se encontra lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, que diz assim, ó: E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Glórias a Deus. Três virtudes que tinha nesse homem: piedoso, temente a Deus e orava continuamente. Três coisas básicas, amado, que nós precisamos ter: ser piedoso, temente a Deus e ser um homem e uma mulher de oração, de continuamente orar a Deus. Cornélio fazia isso. E a Bíblia fala aqui que na hora nona, isso é, às 3 horas da tarde, Cornélio estava orando e aparece um anjo para ele. E ele fica atemorizado e o anjo fala para ele, ó, envia mensageiro lá em Jope, na casa de Pedro, manda chamar ele. Por que essa visão? Você já pensou por que essa visão? Se Cornélio era temente a Deus e era misericordioso, dava esmola aos pobres e continuamente orava a Deus, por que essa visão de um anjo aparece para ele e manda ele chamar Pedro? Sabe por quê, irmão? Porque Cornélio não estava salvo ainda. Cornélio precisava ouvir o evangelho da salvação de Cristo Jesus. Cornélio precisava ter a Cristo como único e suficiente Salvador. Então Cornélio, rapidinho, já mandou 2 pessoas lá na casa de Pedro. E veja que no versículo 9 diz assim: E no dia seguinte, eles indo seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar a quase a hora sexta. E que tendo fome quis comer, enquanto lhe preparava, sobreveio um arrebatamento de sentido. E viu os céus abertos e descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas vindo para a terra. Esse lençol tinha o que? Tinha animais quadrúpedes e aves dos céus. E Deus, o anjo do Senhor, falou: mata e come. E Pedro: que é isso, Senhor? Eu nunca comi isso, eu não vou me contaminar. E Deus fala para ele: ó, não diga que é imundo aquilo que eu já santifiquei. E ele fala assim, ó, vai vir uns homens aí de Jope, né? E eu quero que você vá com eles. E o que aconteceu? Pedro pega e vai, né? Faz isso daí, ó. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois desce e vai com ele, não duvidando, porque eu os envieis. Aí os homens chegam para Pedro e falam, né? E eles disseram: Cornélio, centurião, homem justo e temente a Deus, a que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para te chamar à sua casa e ouvir as tuas palavras. Olha, ele dava um bom testemunho diante dos judeus, temente a Deus. Irmãos, que homem, hein? Que homem! Nós precisamos ser assim, temente a Deus, irmãos. Hoje nós precisamos temer ao Senhor. E continuando, amado, veja que no versículo 24 diz assim, ó: E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Olha só, ele não ficou
só com a família, ele chamou os seus familiares e os amigos mais íntimos para ouvir o que Pedro estava para falar. E, continuando, ó, e veja aqui, ó, que... Mas, olha, aí acontece aqui. E acontecendo que entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e prostando aos seus pés o adorou. Mas Pedro levantou dizendo, levanta, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali haviam ajuntado. Olha só, Cornélio chamou os familiares e os seus amigos mais íntimos. Para o quê? Para ouvir a palavra de Deus. E continuando aqui, ó, no versículo 34, Pedro começa a falar, né? E abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele em qualquer nação teme e faz o que é justo. Olha só, hein? Deus não faz acepção de pessoas, mas que aquele que é agradável a ele, de qualquer nação, teme e faz o que é justo. Irmãos, se alegra, tenha alegria da tua salvação, não despreze a tua salvação. Veja que Deus precisou mandar Pedro lá para a casa de Cornélio para falar da salvação. Não despreza a tua salvação, não deixe a tua salvação, não, como se diz, você pode se decepcionar com pessoas, mas jamais se decepcionar com Deus. Não perca a tua salvação, querido. Fica firme e veja que a casa do Cornélio foi toda salva, mas ele precisou ouvir o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo e se arrepender dos seus pecados e ter a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Leia Atos 10. Seja temente a Deus e busque a presença do Senhor. Eu quero orar por você, Pai. Que palavra maravilhosa, Senhor. Que nós possamos ter esse princípio de temer ao Senhor, de ser misericordiosos. Senhor, que nós possamos ser homens e mulheres de oração, que busca a Tua presença, que está na Tua presença, que nós possamos, Senhor, realmente buscar mais a Tua presença, temer ao Senhor. Ô Espírito Santo, ajuda nós nessa nossa caminhada, nessa nossa vida diária. Eu oro, meu Senhor, abençoando os Teus filhos, crendo na vitória e crendo no Teu poder, Pai. Pois assim, Pai, nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde no nome de Jesus.